os que estarão conosco a partir de agora. A partir de agora, você que está conosco, 5 minutos antes, eu peço que você fique atento à reflexão que eu estarei trazendo essa noite, e também peço que você compartilhe o link dessa pregação para alguém. Eu estou desconfiado que ela vai ser útil, essa pregação vai ser útil para alguém, além de você. Portanto, evite todo e qualquer tipo de distração e fique atento ao que o Senhor, através do seu servo, tem para compartilhar nessa noite. Amém? Diga para quem está do seu lado, fique atento. Preste atenção. Amém? Eu trouxe um tema para pensarmos juntos nessa noite, cuja finalidade é tão somente levar você a um autoexame. Nada mais que isso. Levá-la a um autoexame. Portanto, eu peço que você se empenhe ao máximo para trazer a sua mente para esse momento, para o aqui, para o agora. Se sua mente estiver em outro lugar, ou estiver querendo ir para outro lugar, mantenha ela aqui. Mantenha ela aqui, nesse momento. Eu garanto a você que o culto terminará no horário, até porque, como eu disse, eu estou com uma dor muscular na garganta, estou com dificuldade enorme de engolir a saliva e de falar. Então, mesmo querendo, eu penso que eu não conseguirei me delongar na reflexão. Então, você terá 40, 50 minutos no máximo para prestar atenção e podemos concordar acerca de algo. 40, 50 minutos não é tanto tempo assim para prestarmos atenção à palavra do Senhor. Eu peço que Giovanni, por favor, ponha na tela o tema. É uma pergunta. O que dá a você a certeza que é realmente um cristão, uma cristã, um discípulo, uma discípula de Cristo? O que dá a você essa certeza? Você já parou para refletir sobre isso? O que te faz ter convicção, certeza de que você é realmente um cristão, de que você é realmente uma cristã, um discípulo, uma discípula de Cristo? O que dá a você esta certeza? Então vamos lá. A motivação, repito, em te fazer essa pergunta é para que você faça, repito também, um autoexame. Porque por mais difícil que seja para você acreditar nisto, que eu vou dizer, existem muitas pessoas que estão enganadas. Elas frequentam igrejas. Elas um dia, a depender do método que foi usado, aonde ela ouviu a pregação, e ao dizer sim, ela talvez não seja um cristão, uma cristã. Repito, por mais estranho que pareça, há muitas pessoas nas igrejas com os nomes arrolados no rol de membros, mas completamente equivocadas.
Vivemos em uma época onde os noticiários têm noticiado muitas crueldades, brutalidades. Eu não sei você, mas eu não consigo mais assistir um noticiário. Houve uma época que eu entendi que eu não conseguia mais, eu de fato não conseguia mais assistir um noticiário local. Passei a assistir o nacional. Hoje nem o nacional eu consigo mais. Eu disse, aí migrei, noticiário internacional. Nós podemos nomear muitas coisas que a mídia está noticiando como crueldade, como por exemplo, a omissão da imprensa brasileira. O Hamas, o Hezbollah, a Jihad Islâmica é chamada de revolucionários, movimento armado, rebeldes, mas não chamados de terroristas. Dá nojo, dada a crueldade da imprensa brasileira em não chamar o Hamas do que de fato ele é, um grupo de selvagens terroristas. A mídia noticiou também uma outra crueldade, cerca de 40 crianças que foram decapitadas. Em um dos casos, um indivíduo entrou na casa de uma família judia, deparou-se com uma mulher grávida, arrancou-lhe do ventre o bebê e o decapitou. E a mídia segue noticiando tantas crueldades mas tem algo que eu classifico como uma crueldade semelhante ou até maior. O que, pastor, poderia ser mais cruel do que isso que você acabou de explicitar? Referindo-se à crueldade estampada e escancarada da imprensa brasileira e dos atos de selvageria do Hamas e do Hezbollah. Uma pessoa viver sob o engano de que é um cristão, uma cristã, e pelo Espírito de Deus você saber que ela não é, e você mantê-la no engano. Quem entendeu aqui o que eu disse? Levanta a mão. Nós estamos aqui com o pastor Valdivino, ele é pastor em Goiânia, é pai do nosso irmão Divino. Pastor Valdivino, é difícil para nós pastores lidarmos com isso, né? Até porque não fomos chamados para rotular ninguém, nem julgar, mas o Espírito nos fala, o Espírito Santo me refiro. A gente consegue discernir isso, não é verdade? E o pastor concorda que tem pessoas que vivem sob esse engano, elas acham que são cristãs. Isso para mim é uma crueldade. Você nutrir o engano, esse tipo de engano em uma pessoa. Há uns meses atrás, um pastor na mídia saiu em defesa da ainda decadente Rainha dos Baixinhos. Porque a decadência dela continua. Agora ela é uma decadente sexagenária. Ela foi uma decadente de 30, de 40, hoje ela é uma decadente sexagenária. Saiu em defesa dela, dizendo que ninguém tinha o direito de julgá-la. Mas essa estrela decadente, essa rainha decadente, há uns dias atrás, explicitou para quem quisesse ouvir sobre as suas fantasias sexuais,
e apareceu seminua em uma fantasia, mostrando os glúteos, as nádegas. Alguém viu essa imagem? Pois é. E eu fico a me perguntar, Deus mudou, a sua palavra mudou, ou o grau de insanidade e de loucura dos homens tem aumentado a galope? Eu sei a resposta, mas para alguns essa interrogação permanece. Então a ideia em trazer essa reflexão é para que você faça um autoexame. E antes de iniciar, eu quero te dizer, eu não só fiz, eu continuo fazendo esse autoexame. Porque a alma, ela tem inteligência própria. A alma tem uma capacidade extraordinária de enganar o ser humano, de enganar o homem. Não brinque com sua alma. Só que eu aprendi também uma coisa. Se você tiver uma caneta, anote isso. Não há segredo da alma que o corpo não revele. Não há segredo da alma que o corpo um dia não revele. E quando o meu corpo começa a revelar algumas coisas, eu sou conduzido, graças ao Espírito de Deus, a esse autoexame. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui, levanta a mão. Então, sem delongas, vamos lá. Longo o tema, não é? O que dá a você a certeza que é realmente um cristão, um discípulo de Cristo? E eu peço que você abra agora no texto de 2ª carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17. E na medida em que você encontrar o texto, você se põe de pé, por favor. Eu peço também gentilmente a alguém do NOC. O NOC é uma sigla, é a sigla do novo departamento que eu acabo de criar na IBEC. Nesse momento eu criei o NOC. NOC significa Núcleo de Ordem de Culto. Eu peço a alguém do NOC que desligue esse ventilador aqui, por favor. Temos agora o primeiro membro do NOC. Meu filho, você acaba de ser contratado, contrato de trabalho voluntário, por enquanto, para o NOC, Núcleo de Ordem de Culto. Na carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 17, é um versículo que todos nós já conhecemos. Ele diz assim: por isso, se alguém está em Cristo, é nova criação. Em algumas versões da Bíblia tem nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que tudo, digam comigo tudo. Tudo. Mais uma vez, tudo se fez novo. Pai, eu peço ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, que através do Teu Espírito Santo haja uma compreensão não somente no campo intelectual, mas no campo salvífico também. Não só de maneira intelectual, mas salvadora também. Por parte de todos que ouvirem essa mensagem, todos que estão aqui no templo, nesse momento, todos que estão assistindo, também nesse momento pelo YouTube, e eu peço também para todos que um dia vão ouvir essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Podem sentar.
Como o tema é uma pergunta, eu listei aqui algumas certezas enganosas. Porque o tema da mensagem é uma pergunta. O que dá a você a certeza que é realmente um cristão, uma cristã, um discípulo, uma discípula de Cristo. E aí eu listei algumas, tem mais, mas eu listei algumas certezas enganosas. Põe, por favor. Não colocou para sair de uma a uma não, né? Eu gostaria que saísse uma de cada. Mas tudo bem, olha para mim. Primeira certeza enganosa que eu listei. Tem pessoas que o que dá a ela a certeza de que ela é realmente uma cristã, uma discípula de Cristo, um cristão discípulo de Cristo, é porque um dia ela disse que aceitou a Jesus após um apelo seguido de uma oração. Algumas pessoas afirmam e se apegam ao fato de que um dia elas ouviram uma pregação, onde ela ouviu, não importa, e aí alguém fez um apelo e ela levantou a mão, ou as duas mãos, e alguém orou por ela. Normalmente esse apelo é seguido de uma pergunta, e a pergunta é: você quer aceitar Jesus? Olha que coisa simples. A pessoa, sim, eu quero aceitar a Jesus, e alguém ora por ela, e ela sai dali crendo piamente que ela nasceu de novo, e que agora ela é uma cristã. E eu lhes afirmo com toda certeza, nem todos, nem todas que um dia disseram sim a esta pergunta e receberam uma oração, de fato nasceram de novo, de fato são discípulos e discípulas de Cristo. Eu lhes afirmo veementemente, isto é um engano. Estou dizendo com isso que todos que um dia responderam positivamente a essa pergunta e receberam a oração, não são discípulos, não estou dizendo isso, estou dizendo que não é tão simples assim. Há um engano. Oh meu Deus, que engano! Se você ler as histórias, se você ler a biografia, dizendo melhor, dos maiores evangelistas, como por exemplo, Jonathan Edwards, George Whitefield e John Wesley, você não vai ver na história, na biografia deles, o hábito de fazer apelos, de ser apelativo pós uma pregação. Isso não era comum há 50, 60 anos atrás, entre os batistas. Esse advento se inicia com Charles Finney, um pregador avivalista. Conta a história que quando Charles Spurgeon morreu, alguns pregadores foram pregar na igreja que ele era pastor para serem avaliados. E um deles era da escola de Charles Finney. E quando ele terminou de pregar, ele fez aquele apelo, ele mexeu com a emoção da plateia, e um número grande de pessoas afluíram até o púlpito, até o altar. Terminou o culto, os oficiais da igreja chamaram ele na sala e perguntaram: o que foi aquilo? E ele respondeu: ora, você não sabe? O ferro é mais fácil de ser dobrado enquanto estiver quente. Ele estava dizendo o seguinte:
Deve-se fazer um apelo, devemos ser apelativos logo após a pregação, quando todo mundo está com as emoções mexidas. Quem entendeu isso aqui? Mas os oficiais responderam a ele: ó, meu caro, nosso ex-pastor Spurgeon, Charles Spurgeon, também nos dizia o seguinte, que quando o fogo vem do alto, quando o fogo vem de Deus, o ferro passa a semana inteira mole. Quem entendeu aqui? Na época de Spurgeon, quando ele pregava, ele terminava a pregação, ele dizia: se esta palavra falou ao coração de alguém, amanhã, segunda-feira, eu estou aqui na igreja, me procure. E multidões que estavam no culto de domingo, iam na segunda-feira e durante a semana procurá-lo, para que ele lhes falasse mais de Jesus, e essas pessoas entregavam a vida a Cristo, iniciavam o discipulado e eram batizadas. Porque o fogo veio de onde? Em 1915, pastor Watchman disse uma vez, em 1915, pastor Watchman disse, há 108 anos atrás ele disse, que ele estava persuadido no Senhor, de que cerca de 80% das pessoas que levantavam as mãos, após um apelo, seja no templo ou em uma cruzada, levantavam as mãos, ou uma das mãos, movidos apenas por emoção. O que dá a você a certeza de que é realmente um cristão, um discípulo de Cristo? Entenda uma coisa, dizer sim ao ser perguntado se você aceita Jesus, e por isso receber uma oração, não escreve teu nome no livro da vida. Não estou afirmando com isso que os que assim fizeram, os seus nomes não estão no livro da vida. Eu, inclusive, fiz isso na sala da casa de uma irmã. Ela explanou para mim o plano de salvação. Há 28 anos atrás, ela falou do plano de salvação. Depois de eu estar indo há 6 meses na igreja, ela falou de Jesus novamente, explanou o plano de salvação para mim, explanou de uma forma maravilhosa. E quando ela disse, se você crê, só faça o sinal com uma das mãos. E eu não fiz um sinal com uma das mãos. Eu caí de joelhos na sala da casa dela. Ela orou por mim. Tem pessoas que talvez tenham vivido uma experiência semelhante. O que eu estou levando você a refletir é que a prática, o hábito de levantar a mãozinha e responder assertivamente à pergunta, você aceita Jesus e receber uma oração, não te classifica como um cristão. Quem entendeu o que eu disse aqui? Não te classifica como um discípulo, como uma discípula de Cristo. Lá na frente você vai saber. Eu vou falar quais são as características de um cristão, de um discípulo de Cristo. Segunda certeza enganosa que eu listei. O que me dá certeza de que eu sou realmente um cristão, um discípulo, é porque quando eu nasci, meus pais já eram crentes, meus pais já estavam na igreja. É sério isso? Eu fui gerado em um ventre santo, minha mãe já era crente. É verdade? Você se apega a isso? É mesmo? Olha só, filho de peixe, de fato é peixinho. Mas filho de crente, de discípulo, não é discípulozinho, não é crentinho.
Então, normalmente, essas pessoas que quando nasceram, os pais já eram crentes, eles cresceram nesse ambiente, eles se ambientalizaram nesse ambiente eclesiástico, e eles chegam à idade adulta e batem no peito: eu sou crente. Por que você é crente? Eu nasci num lar cristão. Alguém conhece alguém assim? Quem conhece alguém assim? Levanta a mão. Eu nasci num lar cristão. Você quer questionar minha fé? Eu nasci num lar cristão. É nisso que você se apega? Engano. Estou dizendo com isso que quem nasceu num lar cristão não é um discípulo de Cristo? Estou dizendo com isso que todos que nasceram num lar cristão não são discípulos de Cristo? Não, não estou dizendo isso. Estou dizendo que, mesmo que você tenha nascido num lar cristão, haverá um dia que você vai ter que tomar uma decisão na tua vida. E essa decisão lhe será como um divisor de águas. Você vai ter que decidir entre Deus e o mundo. Quem está entendendo o que eu estou falando, levanta a mão. Algum membro do NOC, por favor, liga o ventilador no mínimo. O primogênito do NOC. Muito obrigado, meu filho. Terceira certeza enganosa. Porque você frequenta a igreja semanalmente. Meu filho, põe um pouco mais para trás, por favor, atrás de mim. Não é para trás de mim não, viu? É atrás de mim. Porque você frequenta a igreja semanalmente e é dizimista e ofertante fiel. É por isso que você acredita, a tua certeza de que você é um cristão, um discípulo, é porque você frequenta a igreja semanalmente? E porque você é dizimista e ofertante fiel? Essa é a tua certeza? Deixa eu te falar uma coisa. Tem um cara que não falta um culto, meu irmão. Conhece a Bíblia melhor do que você. Eu vou dar uma dica a você. O nome dele, na língua portuguesa, tem 5 letras. A primeira é D e a última é O. Matou a charada? E ele conhece a Bíblia mais do que você? Então entenda uma coisa, não é porque tu frequenta semanalmente uma igreja e é dizimista fiel e ofertante fiel. Há muitas pessoas na igreja que frequentam a igreja semanalmente por razões que você talvez nunca saiba. Hoje virou moda. Tem jovens, por exemplo, homens que vão para as igrejas, não falta um culto, porque estão de olho numa mina. Vão para os cultos, porque estão de olho numa irmãzinha da igreja. Sabia disso? Tem irmãs que vão para a igreja, não para ouvir a palavra, mas para sair de casa, porque o seu ambiente doméstico é um inferno, é uma desgraça. Então, vir para o templo é uma fuga. Algumas até vêm para o templo, porque tem um irmão. E ela, ali quem sabe, ali pode dar jogo, ali acho que pode dar liga. Não é quartzolite, mas ali pode dar liga. Ali pode dar liga o negócio. Outros que são dizimistas e ofertantes fiéis, não porque amam a obra do Senhor, mas porque aprenderam desde pequeno que
que se quisesse prosperar na vida, tinha que ser o quê? Dizimista e ofertante fiel. Porque aquele que devolve o dízimo e oferta por amor, ele se sacrifica muitas vezes para ofertar. Ele não faz contas. Pastor Divino, Valdivino, eu imagino que já chegou até você a seguinte pergunta: ô pastor, o dízimo eu dou do bruto ou do líquido? Já chegou, pastor, isso? Né? E tem aqueles que quando sai da igreja pede o dízimo de volta. Conhece essa história? O pastor Valdivino já viveu isso? Já? O irmão sai da igreja e diz: agora eu quero meus dízimos de volta. Queridos. Então alguns se apegam a isso. Eu tenho certeza que eu sou crente, que eu sou discípulo e discípula, porque eu não falto um culto. Eu frequento semanalmente os cultos da minha igreja. E eu sou dizimista e ofertante fiel. Se você se apega nisso, meu irmão, minha irmã, você está se apegando num pé de coentro. Alguém aqui consegue ter alguma segurança agarrando-se a um pé de coentro? Não, né? Então você está se agarrando ao vento ou a um pé de coentro. E a outra certeza enganosa que eu listei, irmãos, eu fico impressionado com a IBEC às vezes. Eu falo de algumas coisas tão duras e vocês riem. Eu fico impressionado com isso. Eu estou falando de vocês. Estou falando para vocês. E alguns de vocês estão rindo. Eu não sei em que momento a anestesia entrou, mas é como se estivessem anestesiados. Porque parece que eu estou falando de uma coisa boa. Eu não estou falando de nada bom, queridos. Eu estou denunciando um engano que talvez, ou certamente, alguns de vocês estão vivendo. É isso que eu estou falando. É isso que eu estou fazendo. Estou trazendo à luz um engano que está norteando a vida de alguns de vocês. Mas vamos lá. Outra certeza enganosa. Porque você exerce algum cargo de liderança na igreja, você é um líder de departamento, um professor, uma professora de EBD, um líder de ponto de pregação, ou congregação, ou você é evangelista, missionário, pastor. Então o que te dá certeza de que você é um cristão, uma cristã, um discípulo de Cristo, é porque você exerce uma liderança na igreja? Você sabia que tem líderes em igreja que são desviados, filhos do diabo, carnais, não nasceram de novo? Você sabia disso? Você sabia que tem líderes em igreja que são heréticos? Deixa eu te falar, heresia é tudo aquilo que é anti-Deus, anti-Cristo. Você sabia que na igreja tem líderes heréticos? Você sabia que tem pastores heréticos? Ontem, ou foi sexta-feira, minha esposa me mostrou um vídeo, uma pessoa trans, tendo vida sexual ativa com o seu parceiro, perguntou: pastor, trans, também recebido por Cristo, embora permaneça na prática? Aí o pastor respondeu: está escrito em Gálatas, judeu, grego, bárbaro. O cara pegou um texto, não analisou um contexto e criou um pretexto. Você acha que porque você é líder
na igreja, no ministério, você é um cristão? Pastor, só um momento. O senhor está dizendo então que é possível ter líderes, professores de EBD, líderes de departamentos na igreja, de louvor, de homens, de mulheres. É possível ter líder de congregação, líder de ponto de pregação. É possível ter evangelistas, missionários e pastores que não são salvos, que de fato não são cristãs e que não são discípulos nem discípulos de Cristo. É isso que o Senhor está dizendo? É isso que eu estou dizendo. Não é outra coisa que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou afirmando. É isso que eu estou afirmando. Você ouviu muito bem. É isso que eu estou afirmando. Meu irmão, minha irmã, o fato de você exercer alguma liderança na igreja não quer dizer muita coisa não. Se isto aqui que você vai ver agora não for verdade na tua vida. O que, pastor? Duas condições sine qua non. Coloca aí, slide 3. A expressão sine qua non é: sem isso não tem como. Se a tua fé em Jesus Cristo não é genuína, você não nasceu de novo. Você não é um cristão. Você não é uma cristã. E segunda condição sine qua non: se o teu arrependimento não é genuíno. Sem uma fé genuína e sem um arrependimento genuíno, você não pode, ninguém pode ser um cristão, um discípulo de Cristo. Fé genuína em Jesus Cristo é condição sine qua non. Sem uma fé genuína em Jesus Cristo é impossível uma pessoa ser um cristão, um discípulo de Cristo. Sem um arrependimento genuíno é impossível, porque um arrependimento genuíno é uma condição sine qua non também. Sem isto não há, sem isso não tem como, é impossível. Tu pode ter levantado a tua mão 100 vezes, tu pode ter feito a oração 1000 vezes, mas se a tua fé em Jesus Cristo não é genuína, não houve um novo nascimento. Tu não é um cristão. Tu não é um discípulo de Cristo. Se o teu arrependimento não é genuíno, não adianta. E eu vou te mostrar agora, pelo menos 3 características de um cristão verdadeiro, de um discípulo verdadeiro de Cristo, de uma cristã, de uma discípula verdadeira de Cristo. Slide 2. Aí não é o que Jesus odeia, é o que Deus odeia. Acho que a minha letra aqui confundiu. Um cristão verdadeiro, ele odeia o que Deus odeia. Um cristão verdadeiro, ele odeia o que Deus odeia. E aí, tem umas teologias nefastas, abomináveis, né? Que diz o seguinte: Deus é só amor.
Paz de Já. Deus é amor. Só que o amor de Deus é do mesmo tamanho da sua justiça. Há quem diga que Deus não odeia nada. Irmãos, Deus odeia. Deus odeia o pecado. Deus odeia tanto o orgulhoso que resiste a Ele. Então, uma característica de um cristão verdadeiro é odiar o que Deus odeia. Um cristão verdadeiro, ele odeia o que Deus odeia. Deus odeia o mal. Segunda característica listada de um cristão verdadeiro. Um cristão, uma cristã verdadeira ama o que Deus ama. Um cristão verdadeiro ama o que Deus ama. Deus ama a Jesus. Um cristão verdadeiro ama a Jesus mais do que tudo e qualquer coisa. E você só adora o que você ama. Aquilo que você ama é o que você vai adorar. Quem você ama é quem você vai adorar. E eu fico observando pessoas que falam: eu amo a Jesus. Você ama Jesus? A sua vida denuncia que você ama Jesus? Põe aí, por favor, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E esse ele é quem? Esse ele é quem? Deus ou Jesus? Jesus. E ele morreu por todos, para que todos os que vivem não vivam mais para quem? Mas viva para quem? Para Jesus, que é por todos. Então entenda uma coisa. Essa característica do verdadeiro cristão, que é ele ama o que Deus ama, nos diz o seguinte: o verdadeiro cristão, ele ama a Deus, ele ama a Jesus, porque Deus ama a Jesus e Deus ama o ser humano, ele ama o ser humano. E eu fico impressionado com pessoas que, alguém já ouviu isso de alguém, em algum lugar, até na mídia? Eu sei que é errado fazer isso, mas de vez em quando eu faço. Eu sei que não deveria fazer, mas de vez em quando eu faço, sim. Ninguém é perfeito, né? De vez em quando eu dou aquela escapulidazinha, sabe como é, né? Mas eu amo a Deus. Alguém já ouviu isso? É mesmo, você ama a Deus? Como? Como é que é isso? Como é que essa conta fecha? Como é que essa conta fecha? E a terceira característica que eu listei de um verdadeiro cristão: ele deseja ser parecido com Jesus. Qual é o teu maior desejo na vida? O que tu mais deseja na vida? Responde para você. Qual é o teu maior desejo na vida? Pelo que você mais trabalha? Nada de errado em fazer orações peditórias. Jesus diz: pedi, pedi. Ele nos incentiva a pedir.
Mas a questão não é o pedir, é o que pedimos. O que tu mais pede a Deus? Porque a característica marcante de um verdadeiro cristão é também essa: desejar ser parecido com Jesus. E eu fico impressionado com uma coisa, queridos. Como nós vivemos esse dualismo, né? Essa contradição, eu diria assim. Frequentamos igreja, batemos no peito e dizemos: sou filho de crente, frequento a igreja semanalmente, sou ofertante, dizimista fiel, tenho um cargo na igreja, não sou preguiçoso, trabalho na igreja, mas não odeia o que Deus odeia, não ama tudo o que Deus ama, e não tem como seu maior desejo ser parecido com Jesus, mas bate no peito e diz o quê? Eu sou cristão. Deixa eu te lembrar uma coisa. Você, olha, um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, ela só não vai viver o sacrifício da cruz, porque não é necessário mais. Mas ainda que ela esteja em alguma cultura em que ela seja pregada na cruz, o seu sangue derramado não terá o poder que o sangue de Cristo teve, porque o sacrifício já foi feito. Onde eu quero chegar com isso? Jesus Cristo morreu para salvar o homem? Sim ou não? Então entenda uma coisa: Jesus Cristo não morreu por causa das tuas frustrações. Jesus Cristo não morreu por causa dos teus problemas. Jesus Cristo não morreu por causa das tuas decepções. Jesus Cristo morreu por causa do teu e do meu pecado. Bota isso na tua cabeça. Alguém que deseja ser parecido com Jesus, ele dá a vida pelos outros. Irmãos, Jacó teve vários filhos, um deles se chamava Judá. Talvez isso seja apenas uma coincidência. José, ainda sem revelar que era irmão deles, disse para os irmãos: Benjamim vai ficar, vocês vão voltar para o pai de vocês sem um irmão mais novo. Judá disse: meu senhor, só um minuto, é que meu pai, se meu irmão mais novo não voltar, meu pai vai morrer. Eu dei a meu pai a certeza que voltaria com meu irmão. Meu pai já é velho, meu pai não vai suportar a dor, porque ele já perdeu o irmão dele, se referindo a José. Se voltarmos sem ele, nosso pai não vai suportar o desgosto e vai morrer. Ô meu senhor, Judá se dirigindo a José, sem saber que era irmão dele. Olha o que Judá fala: meu senhor, faz assim, que eu fique como escravo do Senhor, mas que meu irmão suba para ver meu pai novamente. Irmãos, eu tenho uma desconfiança que por essa atitude de Judá, Deus disse: está aí, tu me ganhou, meu filho nascerá de ti, da tua descendência, e Jesus é da linhagem de Judá, filho de Jacó. Por isso é dito acerca de Jesus: leão da tribo de Judá. Olha o que Judá disse: que eu fique como escravo, como servo do meu Senhor, mas que o meu irmão suba para ver meu pai. Amado, quando meu irmão, minha irmã, quando um pecador se arrepende, ele está voltando para casa. Você entendeu isso? Quando um pecador se arrepende, ele está voltando para casa. O que você tem feito? Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra?
Segundo o costume da época, o filho mais velho, que quando o pai repartiu a herança e deu a parte ao filho mais novo, o filho mais velho recebeu a dele. Segundo o costume da época, sabe o que o filho mais velho deveria fazer? Dizer: pai, fica tranquilo, eu vou usar a minha herança para ir procurar o meu irmão. Porque o filho mais velho sabia o quanto o pai estava sofrendo, porque o filho mais novo saiu daquele jeito de casa. O que ele deveria fazer? Pai, porque eu te amo, pai, e porque eu sei o quanto o meu irmão mais novo é amado pelo Senhor, pai, eu vou pegar a minha parte. E um detalhe: o filho mais velho recebeu o dobro, porque ele era o primogênito, ele recebeu o dobro do que o filho mais novo recebeu. Ele deveria ter dito: pai, fica aí, eu vou usar a minha herança, se necessário toda ela, para ir procurar o meu irmão, e só vou voltar quando eu encontrá-lo. Só que o filho mais velho da parábola do filho pródigo não fez isso. E quando o irmão mais novo volta, ele ainda se revolta, não vai nem receber o irmão, e ainda desrespeita o pai, cometendo um desrespeito maior do que o filho mais novo havia cometido. Mas louvado seja Deus pelo nosso irmão mais velho, chamado Jesus Cristo, que disse ao pai: pai, eu abro mão de tudo que eu tenho para ir à terra buscar, procurar os meus irmãos mais novos. Aleluia! Foi isso que o nosso irmão mais velho fez. Por isso que ele é o primogênito de muitos. Jesus Cristo, o verdadeiro irmão mais velho, se despiu de toda a sua glória, de toda a sua riqueza, e veio à terra procurar eu e você. Quem foi achado aqui por Jesus, levanta a mão. Aleluia! E um dia nós seremos entronizados à presença do Pai. Aleluia! Foi isso que ele fez. O nosso verdadeiro irmão mais velho. Esse exemplo de Jesus deve ser seguido por mim e por você. E eu faço a você uma pergunta: o seu maior desejo é ser parecido com Jesus? Se o seu maior desejo é ser parecido com Jesus, você está em busca dos irmãos e das irmãs mais novas, para trazer novamente à presença do Pai. Jacó de fato morreria de desgosto se Benjamim não voltasse, mas Deus não. Deus não existe, Ele é. E sempre será. Mas Jesus Cristo nos deixou uma missão. Mais uma vez eu preciso dizer isso a você: Jesus Cristo não morreu por causa das tuas decepções, Jesus Cristo não morreu por causa das tuas frustrações, muito menos por causa das tuas decepções. Jesus Cristo morreu por causa do teu pecado. E eu te pergunto, põe o tema novamente da mensagem. O que dá a você a certeza de que você é realmente um cristão, um discípulo de Cristo? Eu te apresentei as certezas enganosas que têm conduzido a vida de muitos, inclusive aqui, neste momento. O que te dá certeza? É porque você um dia levantou a mão
respondendo a uma pergunta se você aceitava Jesus? E porque alguém orou por você? É porque você nasceu em um lar cristão? É porque você frequenta semanalmente a igreja e traz o seu dízimo e a sua oferta fielmente? É porque você tem cargo na igreja? Se a tua fé em Jesus Cristo não é genuína, você não é um cristão. Se teu arrependimento não foi genuíno, você não é um cristão. Se você não odeia o que Deus odeia, você não é um cristão. Se você não ama o que Deus ama, você não é um cristão. E se o seu maior desejo não é ser parecido com Jesus, você não é um cristão. Agora, não cabe a mim julgar você. Não fui chamado para essa missão. E não acredito que homem algum, pastor algum, tenha sido chamado para ela. Mas eu finalizo essa reflexão deixando para você a parte A da primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Somente a parte A. Primeira Coríntios 11, 28. Examine-se, pois, cada um a si próprio. Só essa parte. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Examine-se. E eu encerro te dizendo uma coisa. O Rei está voltando. Jesus Cristo está voltando. Esta pregação foi um apelo. Por isso não é necessário um apelo no final dela. Toda ela é um apelo, é um convite para o autoexame, para a autorreflexão. Haverá um dia em que esse momento vai ser passado e você não poderá dizer que você não teve a oportunidade de saber se você estava vivendo no auto-engano ou não. Não se iluda, não se iluda. Se você não odeia o que Deus odeia, se você não ama o que Deus ama, e se o seu maior desejo não é ser parecido com Jesus, você não é um cristão, você não é um discípulo de Cristo. Se a sua fé em Jesus Cristo não é genuína, se o seu arrependimento não foi genuíno, você não é um cristão. Porque uma fé genuína em Jesus é condição sine qua non. Um arrependimento genuíno é condição sine qua non. Examine-se, pois, a si mesmo. E como eu tenho certeza que esse fogo veio do alto, eu estou aqui após o culto e estarei aqui durante a semana. Me procure, porque quando o fogo é do alto, o ferro permanece mole por vários dias. Que Deus te abençoe. Que o Espírito Santo aplique esta palavra no teu coração. E que nessa noite você saia do engano. Curva a sua cabeça um instante. Pai, a tua palavra foi ministrada. Eu sei que quem faz a obra de convencimento é o Espírito Santo do Senhor. E eu sei que o Senhor não invade ninguém. Mas que o teu Espírito Santo, eu te peço,
Convença os corações que necessitam ser convencidos de que estão vivendo no alto engano. E que essas pessoas que estão vivendo no alto engano, embora frequentem a igreja, devolvam dízimo, deem ofertas, tenham cargos na igreja, mas não são de fato um cristão, uma cristã, um discípulo, uma discípula de Cristo. Sejam convencidas disso. Aleluia. E te conheçam de verdade. É o que eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você que está conosco pelo YouTube, Deus te abençoe. Até quarta-feira, às 20h10, no nosso culto de ensino e de oração. Até lá, aguardamos você.